E a nova CPI do Estar Digital teve sua reunião ontem, já organizando a agenda de trabalhos, né? De princípio, tá certo, os 5 vereadores que integraram a CPI anterior, a CPI que dá para dizer a CPI do escândalo, a CPI da negociata, a CPI que trouxe o GAECO para Ponta Grossa. A única vantagem boa dessa CPI, né, foi ter trazido o GAECO para Ponta Grossa, né, que veio aqui, fez uma lista aí de 16 pessoas para irem para a prisão, mas a juíza autorizou, me parece que 7, né? Antônio Carlos Rodrigues de Sá, Celso Ricardo Madri Fink, João Carlos Barbeiro, Walter José de Souza, Ricardo Alberto Zampieri, aí Roberto Perissari, 6. E outro me parece que é o Alberto Abujanra Neto, que é de Curitiba, né? É sócio da Cidatec, né? Então, o grande mérito daquela CPI. E agora vem esta CPI aqui para fazer uma revisão, ou seja, para prestar de fato um serviço à sociedade, embora, ironicamente falando, a CPI do GAECO prestou um grande serviço, né? Porque esse povo aí foi para cadeia, né? Esses 7, mas aí também ficou aí, foram citados aqui, se a juíza desse a prisão de todos, Adriano Augusto Crisil também estaria preso, Reginaldo José de Oliveira, Ricardo Luiz Torquato de Linhares, o tio, que agora é secretário da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. E eu notei um detalhe ali no decreto de nomeação dele, porque está assim, nomeia o servidor. Para mim, de princípio, significa que ele é funcionário da Prefeitura de Fazenda Rio Grande há muito tempo, né? E aí seria até funcionário fantasma, porque ficou 8 anos em Ponta Grossa, manteve lá, sei lá, mas saiu esse detalhe que me chamou a atenção. Então o tio, que era importante aqui, agora é importante em Fazenda Rio Grande, secretário da prefeitura de lá. Aí tem o Rafael Razucchi, que está citado aqui também, Ricardo Janesco, Eurica Taques Guimarães, Guiarone de Paula Júnior, que foi vereador, Vinícius de Camargo Venceslau, que era vereador, Ezequiel Marcos Ferreira, também vereador. Todos esses vereadores devem ser chamados novamente. Então aqui, o Guiarone, o Vinícius Camargo, Ezequiel, o Walter José de Souza, que renunciou, e o Ricardo Zampieri. E me parece que seriam mais 2 vereadores, o Celso Cieslak, que acabou de assumir, porque foi ele que renovou o contrato com a Cidatec, e mais um outro vereador. Então, essa CPI, ela tem tudo, então, para revelar fatos importantes, fatos necessários, e até imagino que ela seja precursora de novos tempos, né? Porque no instante que ela agir corretamente, haverá de inspirar e incentivar novas CPIs que precisam acontecer, né? Por exemplo, que tal uma CPI do Distrito Industrial? Ué, mas do Distrito Industrial? Vê o que do Distrito Industrial? Fazer um levantamento de todas as doações de terreno que o município fez para as empresas, se essas doações, todas elas foram legais, morais, e se todas se prestaram, se ajustaram à legislação da doação de área no Distrito Industrial. Se todas, isso é um tema interessante,
viu? É um tema interessante para a reflexão dos vereadores. Mas então, essa CPI ela é presidida pelo vereador Isaías Salustiano, que propôs. Ela tem na relatoria a vereadora do PSOL, a professora Josi do Coletivo, e daí membros, a vereadora Josi Canto o Isaías Salustiano é do PSB, a Josi do Coletivo do PSOL, a Josi Canto do PSC, é a filha do ex-prefeito e deputado Juscelito Canto, o Júlio Killer do MDB e o vereador Paulo Balancin do PSD, ou seja, 2-5, apenas o Paulo Balancin é da bancada governista, não é? Isso é um dado positivo, porque essa CPI, ela sendo maioria de oposição, ela vai estar voltada, vai estar determinada, vai estar focada efetivamente em tudo o que aconteceu nessa questão do estar digital, ou seja, a Cidatec vai voltar a ser notícia, né? Os seus diretores vão voltar a ser convidados a depor e não haverá, né, dois relatórios, e a empresa pode ficar tranquila que ninguém dessa CPI vai pedir dinheiro. A empresa não vai receber adredemente o relatório que vai ser produzido, né? Então, para a Cidatec vai ser uma CPI muito diferente. Não vão ter acesso, não vão ter informação privilegiada. Vereador não vai visitar a empresa, diretor da empresa não vai conversar com o vereador da CPI, não é? E com isso a cidade vai ganhar. Então, essa CPI que a gente não imaginava, né? E o vereador aí, Isaías Salustiano, em bom momento a propôs e foi aprovada, e ele fica no comando. E aliás, até a própria Câmara, antigamente havia um dispositivo em que o autor, ele era automaticamente o presidente, porque quem propõe uma CPI é a pessoa que estudou o caso, é a pessoa que já pesquisou, é a pessoa que já tem conhecimento da situação. E muitas vezes no jogo político, que é uma casa legislativa, o autor, via de regra, não preside, e há casos até em que ele nem faz parte da própria CPI quando vai para votação, né? Claro, é um jogo político. Nesse caso aqui não, nesse caso foi acomodado aí o presidente, foi ele que propôs tal. Na relatoria, a vereadora do PSOL, nem precisa dizer que é uma militante, atuante, né? Porque essa é a marca dos pessoalistas, né? E por que é Josi do Coletivo? Porque para eles o mandato é coletivo. Cada ano um candidato vai ser vereador. Então a professora Josi Coletivo está exercendo, foi a mais votada, o mandato esse ano. No ano que vem vai ser o primeiro ou a primeira suplente. Me parece que é primeiro suplente, né? O primeiro, masculino. Daí o segundo mandato vai ser o segundo suplente, e no último ano o terceiro suplente, né? Que é advogado o Stefaniak, me parece que é o terceiro suplente, né? Então é nesse ritmo que essa CPI vai andar. Aliás, em relação à CPI anterior, há notícias inclusive de que uma das pessoas citadas aqui, das 16, já teria feito o acordo de delação premiada para ficar mais fácil as coisas. Enfim, tem muita coisa ainda que o GAECO deverá revelar para Ponta Grossa, né? Bendito GAECO. E que eu acho que o GAECO, ele já fez a outra visita, claro, da Prolar lá, o ex-presidente da Prolar andou se apropriando de dinheiro lá, teria repartido uma parte com o tio, né? Com o Ricardo Luiz, como é que é? Eu tenho que consultar aqui esse documento do GAECO, Ricardo Luiz Torquato de Linhares, né? E que houve uma conversa, houve uma reunião, né?
com o ex-presidente, o prefeito, o tio e o rapaz que depois assumiu a presidência. Então, o Marcelo Rangel teria conhecimento de tudo isso, né? Teria conhecimento de tudo isso. Então, são todos fatos que estão se desenrolando. E então a comunidade, eu acho que ela tem boas razões para apostar no trabalho dessa nova equipe aqui dos 5 vereadores. Oxalá isso efetivamente se confirme.